Os jovens chineses não querem mais casar, ter filhos, estudar e nem trabalhar. 如果结婚是好事的话， Na situação atual da China, se o casamento fosse realmente algo bom, você precisaria de um jeitinho para conseguir se casar. Se ter filhos fosse uma grande vantagem, você teria que ganhar numa loteria para poder ter um. Para mim, o bailão significa que, se meu patrão me pedir para fazer algo, eu pergunto se posso fazer amanhã, ou se ele pode mandar outra pessoa fazer. Eles dizem que na China, tudo que realmente vale a pena vem com fila, com esquema ou com um sorteio. Você quer um bom emprego? Vai precisar de indicação de parente. Quer comprar uma casa? Vai precisar de muitos documentos, muita grana e de sorte. Agora, quando vai casar ou ter filho, aí a história é completamente diferente. Zero barreiras, a porta tá escancarada e o governo ainda te dá dinheiro para isso. É um pouco estranho, né? Para muita gente, isso tem um nome: criação de mão de obra barata. Essa insistência do governo para que as pessoas tenham filhos e se casem não tem sido muito bem aceita pelos jovens da geração Z, e muitos deles estão desistindo de tudo para viver sem fazer nada. Os jovens sabem que para o governo eles não são mais do que peões em produção. Eles são ferramentas para o avanço da sociedade e não seres humanos com desejos e sonhos próprios. Então eles estão começando a rejeitar e a resistir a tudo isso. Nesse vídeo você vai descobrir por que os jovens chineses estão desistindo de tudo e decidindo só ficar deitado sem fazer nada, ao invés de tentar alcançar alguma coisa. Se você não é inscrito aqui do canal ainda, clica nesse botão de se inscrever e bora pro vídeo. Na China de hoje, nem mesmo um diploma das universidades mais prestigiadas, como as do Projeto 985, garante um emprego. Quando essa nova geração sai da faculdade, o que eles encontram é uma desilusão muito grande. As promessas que foram feitas para eles, de que o esforço e a educação traria dinheiro, estabilidade, fariam eles crescerem na sociedade, simplesmente somem diante de uma realidade muito ruim. Antes da pandemia, os jovens que eram formados em ciência da computação por algumas das instituições mais famosas do país costumavam ser contratados por empresas muito grandes, como a Tencent, a Huawei ou a ByteDance. Os salários eram muito altos e a carga de trabalho era pesada, mas tinha uma recompensa muito boa. E você ainda tinha a chance de começar uma vida nas grandes cidades e mudar o destino da sua família. Mas hoje, essa porta se fechou. Vagas em grandes empresas são uma exceção, e os jovens seguem caminhos diferentes. Alguns se agarram à esperança de concurso público, outros procuram pós-graduações ou tentam estudar no exterior, e é um privilégio cada vez mais restrito a poucas famílias, e os que vêm de famílias comuns têm que encarar uma realidade muito dura. São empregos que não têm nada a ver com a formação deles, subempregos em vendas, entregas, ou simplesmente emprego nenhum, o desemprego, com a dependência dos pais. Alguns casos ficaram muito famosos na internet, como o dos mestres formados pela Universidade de Tecnologia de Harbin, uma universidade chinesa, que hoje trabalham como porteiros em Shandong. Para muitos, estudar por mais de uma década, com investimentos muito altos em dinheiro, só para acabar sendo descartado pelo sistema, não é apenas uma frustração, é um insulto a tudo isso. E ainda assim, cada uma dessas histórias continua sendo varrida para debaixo do tapete. A juventude chinesa da geração Z cresceu dentro de um discurso muito claro e repetitivo. Estude, se sacrifique, passe no Gaokao, entre numa boa universidade e a sua vida vai estar garantida. Então, desde muito cedo, esses jovens foram treinados para acreditar que o esforço individual é a única forma para você crescer na sociedade. Não tinha um plano B. Cada erro que eles cometiam parecia imperdoável. Cada nota abaixo da média é um sinal de fracasso muito grande. Em muitas famílias, especialmente nas mais humildes, todas as esperanças estão depositadas nos ombros de uma única criança. São décadas de preparação, aulas de reforço, rankings muito cruéis nas escolas e uma pressão psicológica muito grande. As famílias, mesmo com pouco dinheiro, investem tudo o que elas podem, e muitas vezes até o que elas não podem, em educação. Elas pagam por cursinhos,
mudam de cidades para cidades com escolas melhores, deixam de consumir muita coisa para garantir material didático bom para o seu filho. Tudo isso em nome de um futuro que hoje não existe mais. Quando esses jovens finalmente chegam na linha de chegada, que é o diploma da faculdade, o que eles encontram é um abismo muito grande. E mesmo quando tem vagas melhores de trabalho, a concorrência é muito brutal. E ela exige múltiplos estágios, habilidades, fluência em idiomas e muitas vezes até contatos. Algo que os filhos da maior parte da população não têm. Sem muito espaço no setor privado, muitos se voltam para os concursos públicos, onde a competição pode chegar de uma vaga para cada 3.000 candidatos. Outros decidem tentar mestrado ou doutorado numa tentativa de se esconder mais tempo no mercado. Os que vêm de famílias ricas, claro, vão fazer cursos no exterior, vão estudar fora da China, mas aqueles que têm famílias mais comuns se veem empurrados para subempregos como vendedor, recepcionista, atendente de call center, ou em muitos casos eles nem conseguem emprego. Hoje em dia não é raro você ver formados em engenharia, direito ou até jornalismo ganhando menos do que entregadores ou motoristas de aplicativo, que são profissões vistas com desprezo pelas gerações passadas, mas que hoje em dia dão mais dinheiro do que a maioria das profissões. Um jovem num fórum online comenta que meu colega de classe passou 5 anos em uma faculdade do 985. Hoje ele ganha 3.000 yuans por mês em um escritório. Eu entrego comida e faço 7.000 yuans. Quem que é o fracassado agora? A educação deixou de ser uma escada social. Para muitos ela virou só uma armadilha de dívidas, frustrações e até tempo perdido. E o que torna tudo isso mais cruel é que esses jovens não são preguiçosos. Eles não são alienados e nem querem viver às custas dos outros. Eles fizeram tudo o que o sistema mandou e no final eles foram traídos. Em meio a todo esse problema, a geração Z chinesa encontrou uma forma radical e silenciosa de resistência: o Tanpin. Tanpin, que pode ser traduzido como deitar-se, vem de uma ideia literal de você largar tudo e simplesmente se deitar. Você não lutar, não correr atrás, não participar desse jogo. Para muitos jovens, o futuro deixou de fazer sentido. Trabalhar 12 horas por dia por um salário que mal paga o aluguel, economizar uma vida inteira para comprar um apartamento minúsculo nos arredores da cidade, casar, ter filhos e continuar preso nesse ciclo de pressão e dívidas, alguns dizem que não vale a pena. E por isso eles decidiram parar. Não querem mais comprar casa, nem carro, nem casar. Não querem ter filhos, não querem viver pro trabalho. Eles preferem viver com menos, mas manter o pouco tempo e liberdade que eles ainda têm. Essa escolha assusta muito os pais, irrita alguns patrões e preocupa o governo. Porque, afinal de contas, se ninguém quiser mais participar do jogo, o sistema desmorona. Sem jovens consumindo, casando, tendo filhos, ou se matando para subir na carreira, quem que vai sustentar o crescimento econômico? As empresas já sentem esse impacto. Muitos jovens pedem demissão do nada, sem medo, e se o trabalho não oferece o mínimo de dignidade, eles simplesmente vão embora. E o governo? Ele está preocupado com a queda de natalidade e o envelhecimento da população. Então ele já está tentando há bastante tempo forçar campanhas para incentivar o amor e a importância da família. Mas parece que isso não adianta para essa geração. A geração Z chinesa não nasceu igual, e eles sabem disso. Alguns vêm ao mundo com tudo resolvido, com pais bem conectados, imóveis no seu nome, passaporte estrangeiro, plano para estudar fora do país, mas outros mal conseguem sair da sua cidade natal. Para muitos, vencer na vida é, antes de tudo, vencer o seu CEP de origem. A escola pública muito ruim, a alimentação insuficiente, conseguir tirar os pais desse ciclo onde eles trabalham 12 horas por dia e mal conseguem sustentar a casa. Se antes a China vendia a ideia de que todo esforço será recompensado, hoje essa promessa não se cumpre. Outro jovem em um fórum online desabafa que, na nossa época, a maioria das pessoas começava com condições de vida parecidas. Era só uma questão de quem aproveitava melhor as oportunidades. Mas hoje, alguns da geração Z já nascem com tudo, com uma vida melhor desde o início.
Isso talvez seja a maior incerteza que a geração Z enfrenta ao entrar na sociedade. Antes, se eu gastasse $1, podia esperar ganhar 5 com confiança. Mas quem pode garantir isso agora? A meritocracia virou uma piada, e não é das mais engraçadas. A desigualdade hoje não está apenas na renda, mas no ponto de partida. Não basta ser esforçado, inteligente, dedicado, você precisa também ter sorte, ou dinheiro. Você precisa conhecer alguém, você precisa não ter um sotaque regional, você precisa ter feito intercâmbio, ter um currículo bonito, ter tempo para fazer networking e cursos por fora, coisas que são inacessíveis para quem trabalha meio período para ajudar a família ou mora longe dos grandes centros urbanos. E o mais cruel é que mesmo se você se destacar, você ainda vai ter menos chances do que alguém mediano, mas com os contatos certos. A antiga lógica da China, onde todos partiam de condições semelhantes e o que importava era agarrar a oportunidade, já não existe mais. O jogo mudou. Hoje, enquanto uns lutam apenas para sobreviver, outros já começam com a vida vencida. E o sistema não faz muita coisa para mudar isso. A frustração nesse caso é inevitável. Muitos jovens sentem que não importa o quanto eles se esforcem, o sistema está desenhado para impedir a ascensão deles. Então muitos deles não perderam apenas oportunidades, mas perderam a fé no futuro. A decisão da geração Z de não ter filhos, de não trabalhar, é uma das maiores ameaças ao futuro da economia chinesa. A China já enfrenta um problema sério de envelhecimento populacional. Enquanto a população idosa cresce rapidamente, o número de jovens só diminui. Isso desequilibra o país. Sem uma nova geração, para trabalhar nesse caso, a força de trabalho vai encolher, o que significa menos pessoas contribuindo para a economia, menos pessoas pagando impostos e sustentando os programas sociais do governo. O governo depende do crescimento da população para manter a sua máquina funcionando. Menos crianças significam menos consumidores, menos trabalhadores e também um mercado interno mais fraco. E tudo isso tem preocupado bastante o governo, mas parece que os jovens não se importam tanto assim com isso. A maioria deles está disposta a passar por cima de tudo isso para ter uma vida um pouco mais justa. E o governo está tentando se adaptar a isso aos poucos. O movimento deitar-se e outras formas de resistência podem acabar forçando o governo a mudar suas prioridades e procurar soluções que atendam às necessidades dessa nova geração. As pessoas de hoje em dia não querem mais trabalhar a vida inteira, elas não querem só um emprego medíocre que não vai recompensar bem os seus esforços. Mas o que será que vai acontecer no futuro com tudo isso? Bom, eu não tenho resposta para isso, mas talvez você saiba um pouco sobre isso também. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto. A gente vai conversando mais aqui nos comentários. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e a gente se vê nos comentários e nesse próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Clica nele.